Disse que era rápido, já estamos de volta ao vivo com o debate esportivo aqui pela TV Claré. Hoje recebendo aqui no estúdio o técnico Luiz dos Reis e o auxiliar técnico Carlinhos Parreira. Dando continuidade aqui no nosso assunto, as mensagens não param de chegar aqui no WhatsApp. E chegou uma pergunta durante o intervalo aqui do Carlos Segre, ele que é do Jardim Itapuã. Obrigada aqui por estar acompanhando a gente, viu? E ele pergunta o seguinte: o Alex Silva pode passar a experiência para o time do Rio Claro e se o grupo também está aceitando isso? Com certeza. O futebol é dessa maneira, né? Quando a gente procura um atleta do nível que é o Alex Silva, primeiro é pela qualidade, né, que ele tem, pela história que ele tem no futebol, e um atleta que não é um atleta que se acabou, né? Nós temos visto aí alguns jogadores que jogaram com ele, que estão jogando ainda, muito mais velho que ele. Então, assim, ele ajuda, é um rapaz fora de campo que atende a todo mundo, né? Quem está lá no dia a dia sabe disso, torcedor, seja quem for. E é muito querido pelo grupo, sim, tanto dentro como fora de campo. Muito bem, o Cleiton do Parque Universitário está mandando um abraço para vocês também, aí, o pessoal da comissão técnica está torcendo para o Azulão. Sobre arquibancadas, eu recebi uma mensagem aqui, olha, do Bruno Rondon. Obrigada pela participação também, viu, Bruno? Vlada, boa noite. Esse ano não teremos arquibancadas tubulares no Chimitão, ou foi exigido ou não foi exigido pela federação? Ivo Rosalém, arquibancadas Não, tubular não pode mais, né? A federação vinha pressionando e ameaçando nos últimos anos e nesse ano parece que determinou mesmo que não é possível. Mas aceita aquele negócio de projeto de ampliação de estádio, graças a isso, pelo fato do Benitão ter um projeto na federação para 10 mil lugares ou mais, o Rio Claro terá condições de jogar no Chimitão sem a necessidade, né, de instalar nenhuma arquibancada. Então, o Rio Claro vai ter essa capacidade de público aí no campeonato tudo. Acho que 6 mil torcedores ou 6.600, que é o que foi aprovado em laudo, né, pelas novas regras da federação. Para um jogo contra time grande é pouco, mas enfim, também não tivemos públicos muito maiores do que isso em alguns jogos que nós já vimos aqui em Rio Claro, no Chimitão, mas é uma pena para o Rio Claro que quer fazer renda no jogo contra o Santos. Agora, para os jogos comuns, está mais do que bom, ainda mais agora que eu fiquei sabendo o valor dos ingressos. Infelizmente, duvido que com o estádio com capacidade de 6 mil lugares nós teremos casa cheia no Chimitão esse ano, a não ser que haja outra vez aquele negócio da federação com promoção de garrafa PET vazia, que foi isso que levou bom público lá no Chimitão. O torcedor do Rio Claro que não se magoe com o que eu estou falando, porque eu estou falando em defesa de vocês que reclamaram ano passado todinho do valor do ingresso. Eu não quero botar valor no evento, não sou eu que tenho que definir quanto vale um jogo do Rio Claro no campeonato. Eu sei que primeira divisão é a primeira divisão, mas nós estamos em época de extrema crise e a grana é curta e sabemos a realidade da cidade. Daqui a pouco o Reginaldo informa o valor do ingresso, mas com esse preço aí, infelizmente, não vou pagar aquele micaço de novo de passar a primeira divisão com 500, 600 torcedores no estádio. Então eu não posso determinar nada no Rio Claro, não quero fazer isso. O Rio Claro tem um presidente que comanda o time, que sabe o que faz, porque ele quem é o responsável pelos pagamentos lá no Rio Claro, né? Agora, como comentarista, eu preciso opinar. Com esse ingresso aí, apesar de ser primeira divisão, 500 pessoas por jogo no Chimitão. Vai, Reginaldo Bortolin, dê a facada no torcedor rio-clarista agora. Antes da facada, eu não sei se não é um assunto para o Luiz e para o Carlinhos, que eles têm que tomar conta do campo, lógico, não tem que se preocupar com isso. Mas a gente sabe que, tudo bem, o Rio Claro foi liberado a princípio, para ter jogos lá. Não está resolvido ainda? Mas ainda falta um laudo do bombeiro, que ainda tem que ser resolvido ainda, se eu não me engano, nessa semana ou uma semana. Acho que dia 30, na verdade vai ter que ser essa semana que vem, porque dia 30 já é a estreia contra o Capivariano. Exatamente, então tem que ser resolvido esse laudo do bombeiro aí, que me parece que é um pouco complicado aí, mas torcemos que o Rio Claro mande seus jogos aqui sim. Em relação ao ingresso, foi passado que o ingresso vai ser R$80 inteiro e R$40 meio ingresso, quer dizer, você que é aposentado, criança e tal. Quer dizer, por uma atual circunstância que o Brasil vive, é muito dinheiro para um torcedor, não é verdade? É complicado, né? Como é que você vê, Carlinhos, isso aí? Olha, até difícil de opinar. Não, é difícil de opinar, porque realmente
Tava sem frio aqui, né? Não, a gente responde, não tem problema, a gente corre de pergunta não. Eu acho que o presidente vai rever isso daí. Acredito que, não sei, nós não fomos comunicados em relação a isso. Até porque a última coisa que a gente está preocupado com o nosso time. Falta muito pouco para a gente começar o campeonato. Mas pela primeira vez eu estou ouvindo o preço do ingresso aqui. Ainda não perguntei, a gente não foi informado sobre isso. Mas não sei se... A gente precisa da torcida com a gente. Sem dúvida, precisa mesmo, faz diferença, né? Agora, Vlada, só para arrematar esse assunto aí, e se tratando do Luiz Balbo, tudo pode acontecer, a gente conhece como é que é a personalidade do Balbo. Pode ser que dê, no bom sentido, a louca nele, e ele lance um pacotão, uma promoção, né, seu Laércio Sanella, como o senhor sugeriu pra gente hoje lá, foi conversar e falou que o Rio Claro precisava fazer um pacote para todos os jogos, para prestigiar o torcedor fiel e dar um bom desconto, porque é muito salgado esse preço. Boa ideia. Pode ser que ele lance algo bombástico e pode ser que ele chegue e fale, não vou reduzir um centavo. Meu time na primeira divisão, quem quiser assistir jogo paga os 80, quem não quiser não apareça no campo. Tudo pode acontecer. O ano passado foi assim. Nós malhamos nesse assunto o campeonato inteiro e só mudou porque quando a imprensa falava porque era absurdo, estava desvalorizando o time. Mas quando a federação pagou R$5 por ingresso da garrafa PET, os times aceitaram os R$5 do ingresso da PET, né? E arrecadaram pouquíssimo, mas como a federação mandou, aí podia. Então, não sei, eu só estou fazendo aqui um comentário. Não quero interferir na vida do Rio Claro, mas depois não adianta falar. Já existe uma certa fama que o Rio Claro não tem torcida, que até hoje o pessoal fala. A torcida do Rio Claro já lotou aquele chimitão inúmeras vezes. Já teve pesquisa que a torcida do Rio Claro superou até do Velo Clube, tudo um assunto muito polêmico, só que ainda existe esse comentário. A torcida do Rio Claro é desse tamanho, o torcedor do Azulão fica fulo da vida, né? Agora vai campeonato, vem campeonato, e as circunstâncias não favorecem, infelizmente. Tomara que o time agrade, traga um apelo ao torcedor, mas é o que o Reginaldo falou, a gente está cortando tudo. Fora a quantidade de pessoas que tem pacote para ver na TV fechada os jogos que são transmitidos, todos são. Você toma uma nova skin no boteco que tem televisão a cabo, você assiste o jogo, gasta R$6. Você vai pagar 40 ou 80 para ir no campo? Não vai. Então quem quer torcida no estádio precisa fazer algo, porque não se toca futebol com renda. Renda ajuda, eu sei, mas ninguém toca com renda. O grosso é patrocinador e principalmente a federação, mas cada um sabe o que faz. Agora, viu, Vlada, só para completar ainda um pouco esse assunto da arquibancada, né, é evidente que ainda falta esse laudo do bombeiro, tanto do lado do Rio Claro como do lado do Velo. Né? E, de repente, o Rio Claro pode ser salvo pelo Velo. Por quê? Ué? Até isso. Porque, não sei se poderia falar, mas enfim, vou falar. O Velo está pleiteando mais de 10 mil lugares no Benetão, né, com essa nova saída de emergência, essas válvulas de escape que tem, ele está pleiteando 10.100 e poucos lugares. Com isso, já teria um estádio com 10 mil lugares que daria para jogar, né, o Campeonato Paulista da 1. Sendo assim, se for aprovado também pelo Bombeiro, esses 10.100 e poucos lugares, o Rio Claro não vai ter problema de jogar também. Mas ainda falta um laudo lá para passar na Federação Paulista de Futebol. Você foi hoje no chimitão, Vlada? Foi. Trocaram a telha lá da arquibancada? Você sabe que eu não reparei na telha, eu passei tão rápido. Eu tenho reparado há muito tempo, né, que deu uma empenada. Eu tava olhando as cabines lá de cima, se o Madalosso já mandou lavar pra gente fazer o jogo da estreia lá, viu, Madalosso? Pode mandar lavar as cabines lá da TV Claré, da Jovem Pan, lá do lado, simples, né? Mas que representa, né? Pega mal pro time, estou vendo que aquilo lá não é resolvido a tempo. Deve ter ensacado vento lá num dia de temporal, mas pega mal, né? Delegação visitante, imprensa do Brasil todo. O estádio por fora já é feio, com sinais de abandono, entendeu? É algo que a prefeitura precisa tomar conta, porque são duas praças, né? Na área externa do estádio, o estádio é municipal, está bem desgastado, isso a gente sabe, mas enfim, lá dentro dá uma maquiadinha, ninguém percebe. Agora para fora, infelizmente, está sempre um abandono aquilo ali. Então tudo vai relacionar-se ao nome da nossa cidade. O jogo se ganha lá dentro de campo, mas essas coisas a gente precisa dar um alerta, né? Porque o pessoal parece que esquece e depois a cidade passa vergonha. Muito bem, olha, um abraço, o pessoal tá mandando um abraço para você aqui, viu, Reis? É o Keller, ele falou que não foi dessa vez que trabalhou com você, mas está desejando boa sorte no Paulistão. Ele disse que ele é centroavante e jogou no futebol polonês, está acompanhando o nosso programa aqui também.
Muito bem, olha, gente, cadê as imagens dos jogadores do Rio Claro Futebol Clube? Põe na tela aqui pra mim. Reis, eu quero saber o seguinte, quem já está de titular definido pra você? Todos. Olha, o bom é que nós temos Olha, dois essa jogos. imagem eu achei tão bonita que eu pedi pro cinegrafista fazer, todo mundo de mão dada no centro do gramado. Foi no dia do coletivo que a gente fez essa imagem aí, que mostra a união do grupo. Acho muito importante nesse momento. Mas quem vai ser titular, Reis? Não, a gente ainda está esboçando aí, né? O time tem que ter, porque não adianta a gente ficar enganando aqui ninguém, mas é que eu disse a eles, né? Como a gente fez poucos jogos amistosos, então alguns jogadores que estão chegando agora também, e é uma coisa até sadia, como a gente tem falado isso para o grupo, porque a gente tem colocado todo mundo, eu revezo, no jogo treino a gente revezou alguns jogadores, mas nós estamos aí tentando manter de trás para frente, já com a volta do Lucas, o goleiro que estava com uma lesão, procurar trabalhar esse setor defensivo, porque não adianta, se você não tiver hoje de trás para frente uma equipe fechada, uma marcação forte, se torna difícil, você ter que correr atrás de resultado. Mas num todo, ainda muitas posições do pessoal brigando. O Luiz Felipe chegou agora também na lateral, o Wesley vinha bem, fez o amistoso bem. Na esquerda a mesma coisa, o Mira fez o amistoso, o Felipe Saturnino não fez porque ele estava adoentado. Mas assim, eu acho que legal aí que a gente tem visto aí, no mínimo, 2 jogadores brigando por posição. É isso que eu acho legal de todo mundo. Bom, você falou que ia perguntar para o pessoal da parte física, né, Vlad? Eu acho que exatamente. É bom a gente perguntar, porque é lógico que ninguém vai começar um campeonato 100%, né, Carlinhos, né, Reis? Ainda aquele entrosamento vem na terceira, quarta rodada, também não pode demorar muito, porque são poucos jogos. Mas, pelo menos fisicamente, eu quero saber, esse time começa voando a competição, porque é uma coisa que pode fazer diferença, né? De pensar que no ano passado a gente chegou ao cúmulo de disputar o rebaixamento com mais da metade do time com percentual de gordura acima do limite máximo. Isso no fim do campeonato para fugir do rebaixamento. O Rio Claro esteve nessa situação. Então eu pergunto, vamos começar o campeonato pelo fisicamente, Tinino? O Carlinhos responde, o Carlinhos é formado em educação física, vai falar para vocês. Vai lá, Carlinhos. Eu acompanho de perto, junto com o Vanilton, né? A gente acompanha, a gente monitora os jogadores. O Vanilton está fazendo um trabalho muito bom. É um cara experiente, um cara já rodado, trabalhou no Corinthians, São Paulo, um cara já mais do que experimentado. Então, nossa conversa é diária, ele passa para a comissão técnica como estão os jogadores. E o que está faltando agora é só lapidar. Essa lapidação vem com esses jogos treinos que nós vamos fazer. Isso que a gente está precisando. Então, às vezes, a gente até discute, deixar, às vezes, um jogador um pouco mais no treino, para ele ter aquele ritmo de jogo, que ritmo de jogo você pode treinar um ano, mas você só vai ter quando você está jogando, não adianta. Então isso que a gente vai buscar nesses nossos jogos treinos. Em relação ao percentual de gordura, está todo mundo no peso legal, está tudo controlado, não vai acontecer não. Pode ficar Reis, tranquilo. Não poderia deixar de falar um pouquinho da copinha, do Sub-20 do Rio Claro, né? O que você achou da participação? Já que esse Sub-20 já veio do Campeonato Paulista, praticamente o mesmo time, né? E não foi tão bem no Paulista e agora na Copinha, né, se destacou bem. Tanto que você tem alguns atletas que vão fazer parte do grupo aí, né? Inclusive é uma pergunta de um dos telespectadores que mandaram. Ele não mandou o nome aqui para mim, mas disse que gostaria de saber quais jogadores da equipe da Copinha serão utilizados no profissional, Reis. Em primeiro lugar, eu fui ver os jogos, né? A gente acompanhou, eu e o Carlinhos acompanhamos a maioria dos jogos. Já estava acompanhando no Paulista, né? E achei legal porque já começando lá atrás com o Celinho, né? O Celinho deu uma mudança na equipe dentro do Paulista, trouxe alguns jogadores na reta final, e aí teve os problemas particulares, teve que sair. A chegada do Luciano deu uma liga legal também, conseguiu. E eu disse isso para os meninos que naquele amistoso que foi feito contra a nossa equipe principal, foi um jogo assim, que eu acho que deu um crescimento muito grande para os meninos, porque não olhamos pelo resultado, mas pelo aquilo que estava acontecendo dentro do jogo, e ali o Luciano conseguiu enquadrar esse time, e alguns dos meninos que não vinham bem no Paulista acabaram sendo importantes nessa reta final, e achei que fizemos uma grande Copa. Se não fosse a chuva no jogo contra o Inter, com certeza o resultado seria diferente, porque eu vi o Inter jogando com 2 linhas de 4, com 2 atacantes na frente, e tomamos 2 gols de bola parada, né, que era o forte.
Tivemos o pênalti, mas se a gente tivesse uma marcação diferente numa bola parada ou o campo tivesse seco, não teria forçado essa bola. Mas acho que o importante é que aquilo que foi proposto, né, com as dificuldades que tivemos no final do Paulista, o time teve uma crescente no momento certo. Então, de parabéns todos, né, os meninos, a comissão, a diretoria, que trabalhou muito e teve esse resultado. E vão ter mais um resultado, vocês vão estar vendo aí uma coisa muito breve aí daquilo que eles fizeram dentro de campo. Exatamente. Aliás, o Diego mandou uma mensagem para a gente aqui dizendo que esse time do Rio Claro merecia ter ido mais longe na Copinha. A gente concorda também. É uma mensagem aqui, o Gaúcho do Clube da Bola, parabenizando toda a comissão técnica do Rio Claro, mandando abraços para vocês também. Ivo Rosalém, vamos encerrando aqui. O João Felipe também no Pisos Nices acompanhando a gente aqui. Obrigada, viu, João? Ele disse que está mandando um abraço para o Reis, para o Carlinhos também. Disse que está acompanhando o trabalho de vocês lá. Ô, Vlado. Oi. É a última vez que eu vou falar, tá? Diga, falei muito hoje já. A respeito do Cleitinho. O Cleitinho veio de um campeonato amador. Você está colocando ele no time. Parece que ele está correspondendo, fazendo gols. Qual é o futuro desse menino? Eu sei que ele tinha mandado aqui. Pergunta para o Reis, o que ele acha desse menino? Ele vai ser o titular do Rio Claro? Não, primeiro que eu trato o Cleiton como... claro, com um pouquinho de diferença dos outros, porque o Cleiton não teve essa vivência profissional. Mas teve trabalho de base. Agora, o que é legal nessa história toda, e a gente tem alguns casos dentro do futebol, e acho que aqui em Limeira mesmo, né, esse atacante que hoje defende o Independente de Limeira, ele começou lá com 31, 32 anos de idade. É o artilheiro do time, eu vi alguns jogos da Copinha, e fez o gol na vitória contra o Ituano no amistoso. Me fugiu o nome dele agora. Eu acompanhei ele num jogo, fui ver esse jogo lá em Limeira. E o Cleiton, ele tem tido um crescimento muito positivo dentro da equipe, porque é um menino que trabalha muito, né, não é um menino que é de falar, e ele tem uma diferença dos outros, que ele tem uma bola parada e um chute de longe, né, não é um jogador que bate tão de perto, mas que procura esse chute longo, que é muito difícil. Mesmo no jogo contra o Internacional de Limeira, ele fez um belo gol, e em 2 coletivos, né, seguidos, fez o mesmo gol. Então, assim, não foi uma coisa por acaso que a gente tem visto, né? Hoje trabalhamos bola parada, que foi as faltas, bate bem falta. E isso no futebol paulista faz a diferença. Você pega um time grande hoje, você não consegue adentrar perto da área. Se você tem um jogador que bate bem de fora, isso ajuda e ajuda muito. Muito bem, a gente está chegando ao final desse segundo bloco. Eu quero agradecer muito a presença de vocês dois aqui, Reis, Carlinhos, muito obrigada. Boa sorte aí nessa reta final de preparação. A gente vai se encontrando ao longo das semanas aí até a estreia contra o Capivariano no sábado, dia 30 de janeiro, às 9 horas da noite lá no Chimitão, né, Reis? Não, obrigado a todos. O que a gente pode prometer para vocês daqui, para a torcida, é muito trabalho. Estamos procurando fazer o melhor para a cidade, melhor para todo mundo, para nós. E vamos procurar, e claro, com certeza, aquilo que você viu, a união do grupo. É um grupo muito fechado, a gente ora antes alguns rezam antes, né? A gente respeita todas as religiões, o importante é ter Deus no coração, todo mundo. E não estamos pedindo para que a gente ganhe jogo, nós estamos pedindo para que a gente possa representar bem a cidade de Rio Claro, as nossas famílias, né? E o nosso lado profissional. Pode ter certeza que isso não vai faltar jamais. Carlinhos, obrigada também. A TV Claré está sempre à disposição de vocês e nós do Debate Esportivo também. Não, é sempre um prazer, é muito agradável vir aqui falar com vocês, ter esse papo sempre gostoso de vir aqui. E como o Reis falou bem, hein? A gente está fazendo de tudo e vamos nos esforçar ao máximo para que o povo de Rio Claro tenha orgulho dessa equipe. Eu acredito e nós estamos muito confiantes que isso vai acontecer. Boa noite a todos, mais uma vez. Tá certo. Boa sorte ao Azulão nessa reta final de preparação. A gente vai fazer mais um rápido intervalo. Na sequência, a gente vai falar do Rio Claro Basquete, que tem um jogaço aí pela frente contra o Flamengo nesta quarta-feira e também sobre o Velo Clube. Não sai daí, a gente volta já com o Debate Esportivo.